Saúde, amada igreja, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado e engrandecido seja Deus por esta manhã, por esse dia maravilhoso. Eu queria junto com você hoje estar meditando em Provérbios 14, 27, que diz: o temor ao Senhor é a fonte da vida e afasta das armadilhas da morte. Ontem aqui o nosso presbítero René falou sobre a segurança na soberania de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o medo que resulta em bênção. Eu fui pesquisar o significado de medo. É um estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo. E esse sentimento, o medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado tanto fisicamente como psicologicamente. Algo semelhante a pavor, terror, temor, horror, etc, etc. A exemplo da nossa situação que estamos vivendo neste momento. Estamos todos enclausurados dentro de casa, com medo de um vírus, de um inimigo invisível. Não podemos ir ao colégio, não podemos ir à faculdade, não podemos pegar um ônibus. Quando saímos temos que usar máscaras, temos que estar lavando nossas mãos com gel, com álcool gel e etc. Água, sabão. Está todo mundo apavorado, todo mundo com medo da situação em que estamos vivendo. Esse medo só faz nos separar uns dos outros e muitas vezes enfraquece nossa fé, nos separando até de Deus. Só que hoje vamos falar de um medo diferente. Hoje vamos falar de um medo que nos une. O temor ao Senhor. Este temor, sim, tem o poder de nos aproximar cada vez mais e aproximar o homem de Deus. O pastor J. Adams, ele diz: o temor de Deus é o único temor que dispersa todos os outros temores. Ou, quer dizer, o temor a Deus tem o poder de nos afastar do medo, tem o poder de fazer suportar o medo, a ansiedade. É um temor que nos protege, é um temor que nos une, é um temor que nos aproxima de Deus. Mas o que é temer a Deus? Obedecer aos seus mandamentos, confiar, perseverar na sua palavra, ter reverência diante de Deus. Isso é temer a Deus, adorar a Deus, ter esperança nele, colocar toda a dependência de nossas vidas nas mãos dele e amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é temer a Deus, isso é o temor a Deus. O temor ao Senhor nos aproxima cada vez mais dele. Deus, ele usa o seu temor como uma forma de amor, como um pai que quer educar o seu filho em um bom caminho, que quer proteger, que quer guardar, como a galinha que protege os seus pintinhos debaixo das suas asas. Deus quer te proteger através do seu temor. Mas o que não podemos deixar acontecer, amada igreja, amado irmão, é o que aconteceu ali em Mateus capítulo 14, 22. Que uma situação de temor, uma situação de aflição, às vezes pode enfraquecer a nossa fé. Os discípulos ali estavam no meio de uma tempestade, estavam em meio a um vendaval, e vinha Jesus ali andando por sobre as águas. E o medo nos faz enxergar aquilo que não existe, aquilo que não queremos ver. E eles pensaram que Jesus era um fantasma. O medo nos proporciona este sentimento. E quando Pedro foi até Jesus, ele olhou o vendaval, a tempestade ao seu redor, e ele deu ouvido, deixou aquele temor entrar em seu coração, aquele medo entrar em seu coração. Ao invés de olhar tão somente para Jesus, ao invés de temer tão somente ao Deus do céu,
Ele deixou aquele medo entrar em seu coração. O que foi que aconteceu? Ele afundou. A sua fé enfraqueceu e ele afundou. É o que não possamos deixar acontecer em nossas vidas. Olha o que aconteceu, ao contrário do que aconteceu com os discípulos e com Pedro. Sadraque, Mesaque e Abednego diante de Nabucodonosor, depois de Nabucodonosor, sancionaram a lei que eles tinham que se curvar diante do rei, diante da estátua do rei. E o rei, quando foi interrogar a eles, disse: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E responderam eles, disseram ao rei: não necessitamos de te responder sobre este negócio, ó rei. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O temor ao Senhor superou aquele momento que eles estavam passando, superou o medo que eles tinham do rei, a obediência que eles tinham ao rei. O temor ao Senhor fez eles obedecer tão somente ao Deus do céu. E quais são os benefícios, irmãos, de temer a Deus? Na Bíblia encontramos vários versículos que falam desse benefício, várias histórias que falam desse benefício. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. A sabedoria de Salomão estava aqui no temor ao Senhor. Quer ser um crente sábio? Tenha temor ao Senhor. Outro versículo, Salmo 112:1 diz que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus caminhos. Aqui o temor ao Senhor está relacionado à obediência, a obedecer aos mandamentos de Deus. O temor ao Senhor é a fonte da vida. Provérbios 14:23. E quem é esta fonte de vida? Essa fonte de vida para nós é o Senhor Jesus Cristo. E só pode ter essa fonte de vida quem tem temor ao Senhor. Porém o meu temor em seu coração, para que nunca se separem de mim. Deus quer fazer uma aliança com a sua igreja. Deus quer fazer uma aliança com você, amado irmão, amada irmã. Mas primeiro você tem que ter temor ao Senhor, reverência e obediência diante dele. Haverá em Sião estabilidade, nos teus tempos abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor ao Senhor será o teu tesouro. Isaías 33:6. O temor ao Senhor é a nossa riqueza e vai nos fortalecer todos os dias e nos ajudar a crescer espiritualmente e a estar cada vez mais próximo a Deus. O temor do Senhor serve para isso, para nos proteger e nos aproximar cada vez mais dele. E eu vi em um site perguntas e respostas à luz da Bíblia. E diz: ter temor a Deus é ter um profundo respeito por Deus e querer agradá-lo. Temer a Deus não é ficar assustado e cheio de medo de Deus, mas ter reverência diante dele. Oh, glória a Deus. Temer a Deus é uma atitude sábia. Salmo 111:10 diz: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre em nossas vidas, meu irmão. Por que ter temor a Deus? Deus é santo, é perfeito, Ele tem poder sobre tudo, todo o universo, tudo pertence a Deus. Ele é Deus de sabedoria, Deus odeia o pecado. Nós não somos nada comparados com Deus, somos pequenos e fracos, e pecamos, fazemos o que Deus odeia e Ele tem todo o direito de nos destruir. Mas Deus nos ama. E em vez de nos destruir, o que é que Ele faz? Ele nos deu uma segunda chance, enviando Jesus para nos libertar de nossos pecados. 1 João 5:11. Mas, porém, só tem esse encontro com Jesus quem tem temor a Deus. O temor a Deus evita o pecado. Só vai um dia encontrar com Jesus quem tem temor a Deus. O que aprendemos com o temor ao Senhor? Que Deus é soberano e Ele tem o controle de todas as coisas. Amanhã o presbítero Alisson, ele vai falar sobre o oposto do medo, o amor. O
peço a Deus que Ele esteja te abençoando. E eu quero orar por você neste momento. Deus, Tu és soberano. Tu és maravilhoso. E o que seríamos de nós, Senhor meu Deus, se não tivéssemos o temor a Ti? Ó Senhor, abençoa a Tua igreja. Nos livra de todo o mal. E nos faz aprender todo dia através do Teu temor. Que só Tu és o Senhor. E eu peço a bênção do Senhor sobre a sua vida nesta manhã. Amém, amém e amém.